Em plena pandemia de coronavírus, a Câmara Municipal de Resende está reformando a sede do Legislativo. Um gasto de quase R$600 mil e que está sendo questionado pela população. O prédio custou R$9 milhões aos cofres públicos e foi inaugurado em 2017 sob suspeita de superfaturamento. Pouco tempo depois, em agosto de 2019, passou por uma obra que custou R$288 mil. Desde o início do mês, passa por uma nova reforma no plenário, orçada em aproximadamente R$585 mil. A Câmara Municipal de Resende afirma que sem a reforma o edifício corria o risco de ser interditado, mas não apresentou nenhum laudo técnico comprovando a informação. No edital da obra consta que a reforma contempla a troca de forros, carpetes e pisos do plenário e inclui, entre vários outros itens, o revestimento de gesso e o isolamento acústico. Mas o que chama a atenção é que o plenário aqui da nova Câmara Municipal de Resende nunca foi usado desde que o prédio foi entregue em 2017. Aqui, atualmente, funcionam apenas os gabinetes dos vereadores e os serviços administrativos. Essa pessoa que trabalha no local diz que a obra não irá beneficiar a população. São 500 e poucos mil reais só para a obra. Não vai colocar uma cadeira, não vai colocar uma mesa. Então, efetivamente, ninguém vai poder usar aquilo lá agora. Entramos em contato com o presidente da Câmara, Edson Peroba, que não quis gravar entrevista. Tentamos entrar no prédio com um técnico para avaliar as condições, mas um decreto municipal proíbe a entrada de visitantes durante a pandemia. Se você reforma sua casa, você não vai fazer uma reforma para daqui 3 anos você fazer de novo. Ou você gasta o dinheiro para ser algo definitivo, ou você não gasta. É dinheiro público mal aplicado. E em nota, a Prefeitura de Resende informou que a Defesa Civil do município não foi solicitada para realizar qualquer vistoria no local. 4 pessoas suspeitas de lavar dinheiro da milícia em municípios da Baixada Fluminense e da região metropolitana do Rio foram presas hoje durante uma operação da Polícia Civil. Em 4 anos, o bando teria movimentado quase R$200 milhões. Um dos presos é Carlos Roberto da Silva Rocha, conhecido como Cadu do Gás. Ele é apontado pela polícia como o principal suspeito de movimentar o dinheiro da quadrilha e foi detido em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O apelido de Cadu revela que o esquema envolvia revendedoras de botijão de gás em vários bairros do município e de Seropédica, na região metropolitana do Rio. A gente identificou diversas pessoas que trabalhavam no ramo honestamente, tentavam sobreviver e efetuar uma livre concorrência com pessoas vinculadas à milícia e eram impedidas através da cobrança exorbitante de taxas de segurança, taxas para o funcionamento, até um ponto que esses comerciantes não conseguiam mais exercer suas atividades e eram obrigados a passar essas distribuidoras a preços módicos para pessoas interpostas vinculadas a milicianos. As investigações tiveram início há 2 anos e, a partir do relatório de inteligência financeiro do COAF, a polícia descobriu que a quadrilha usava pelo menos 27 empresas distribuidoras de gás para lavar o dinheiro proveniente das práticas criminosas. Em 4 anos, o bando chegou a movimentar mais de R$191 milhões. Pelo menos 3 veículos de luxo foram apreendidos na operação. 68 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A polícia também pediu bloqueio de 207 bens avaliados em R$29 milhões. Foram pedidos ainda 43 afastamentos de sigilos fiscais e 20 de sigilos bancários, além do bloqueio de R$477 mil em contas sociais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a realização de testes rápidos para o diagnóstico de coronavírus em farmácias e drogarias do Brasil. A repórter Natasha Franco está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Essa resolução passa a valer assim que ela for publicada, Yasmin, no Diário Oficial da União. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, liberou os testes em drogarias e farmácias. Anteriormente, os testes só poderiam ser feitos em laboratórios ou hospitais, ou até clínicas já credenciadas para fazer esse tipo de teste. A partir desse momento, assim que a resolução for publicada, as únicas orientações é que os testes rápidos sejam feitos por farmacêuticos habilitados para fazer esse
esses testes. Os testes precisam ser aqueles que já foram aprovados pela Anvisa e, principalmente, a farmácia vai precisar dar os resultados desses testes para os órgãos competentes, conseguir fazer o fluxo de informação relacionados a esses testes. Uma coisa muito importante também é que, se houver uma procura muito grande em determinado estabelecimento, o próprio estabelecimento precisa manter regras rígidas em relação ao isolamento social. Ou seja, se tiver fila, controlar a fila. Então, a partir da publicação, Yasmin, no Diário Oficial da União, drogarias e farmácias que tiverem os testes rápidos disponíveis para venda vão poder realizar esses testes diretamente no estabelecimento. Tá certo. Obrigada, Natasha. E a seguir a gente fala das filas que voltaram a se formar no segundo dia para sacar o auxílio emergencial de R$600. E hoje, no segundo dia de saques do auxílio emergencial, mais filas. Muitos beneficiários reclamaram de falhas no aplicativo da Caixa. Este homem está há 28 dias sem trabalhar. Foi demitido logo no início da quarentena. O auxílio do governo vai ajudar no sustento da família, mas está difícil de receber. No link está dizendo que eu tenho a Caixa, a conta aberta e está depositado, mas não consigo receber. Os dias passam e as aglomerações de pessoas nas portas das agências da Caixa só aumentam em todo o estado. Hoje foi dia de pagamento para os nascidos em março e abril, mas como muitos não conseguiram receber nesta segunda-feira, as filas estavam ainda mais longas. Muitos beneficiários afirmam que não estão conseguindo receber o auxílio emergencial por conta de falhas no aplicativo Caixa Tem, que, segundo eles, são inúmeras. Mas a principal delas é em relação ao código emitido pelo sistema que permite a liberação do dinheiro. Depois que o código é gerado, ele é válido por 2 horas. Se o beneficiário não conseguir retirar o dinheiro neste período, ele deverá acessar novamente o aplicativo para emitir um novo número. E é aí que está o problema. Muitos não conseguem. Fica dando erro direto na conta. Quando não dá erro, você consegue acessar, você não consegue ver saldo, não consegue fazer transferência, não consegue fazer nada. Consegui fazer o cadastro do Caixa Tem, mas não aparece o código, não aparece nada. Para especialistas, o aplicativo foi feito sem testes suficientes para identificar os problemas que estão surgindo agora com o uso em massa. Então, quando você vai fazer um lançamento de aplicativo, você testa antes. Aí você corrige e depois você escala. Dessa vez não houve essa possibilidade. Essa não é a forma correta, mas é a forma que a gente precisa, porque o reajuste tem que chegar para as pessoas. Segundo a Caixa, o aplicativo apresentou falhas de instabilidades por conta da alta demanda e afirmou que está trabalhando para melhorar o serviço. A Fiocruz e a Prefeitura de Niterói identificaram o coronavírus na rede de esgoto da cidade e agora vão dar início a um projeto piloto para ajudar no monitoramento. A repórter Clara Neri está ao vivo e tem os detalhes. Oi, Clara, boa noite. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Exatamente. A Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Prefeitura de Niterói, iniciou hoje um projeto piloto para monitorar a presença do coronavírus na rede de esgoto da cidade. Na primeira análise, realizada há 15 dias, o vírus foi encontrado em 5 dos 12 pontos dessas localidades testadas. Entre os principais benefícios dessa descoberta estão que novas pesquisas permitirão, por exemplo, uma vigilância maior das áreas de incidência da doença, mesmo com pessoas que não apresentaram sintomas ou que ainda não foram testadas. Especialistas da Fiocruz se apoiam em evidências científicas de que pode ser encontrado, por exemplo, nas fezes, material genético do coronavírus. Portanto, essa investigação na rede de esgoto sanitária do material genético do coronavírus pode trazer informações sobre novos casos confirmados de coronavírus em pessoas, por exemplo, assintomáticas ou casos subnotificados no sistema de saúde. Portanto, são informações importantes de uma pesquisa que pode trazer e sanar novas dúvidas sobre a Covid-19 em todo o estado e também informações futuramente possíveis de pesquisar na cidade do Rio de Janeiro também. Então, são informações leváveis para a gente reafirmar essas dúvidas da Covid-19 e sanar todas as dúvidas, Yasmin. Obrigada, Clara. O Rio de Janeiro tem uma fila de mais de 300 pacientes aguardando por um leito de UTI. Enquanto os hospitais trabalham com a capacidade quase que total, os hospitais federais com CTIs prontos e equipados ainda tentam vencer a burocracia para disponibilizar os leitos.
Os leitos dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro estão chegando tarde demais. Até agora, só um, montado pela iniciativa privada para pacientes do SUS, foi inaugurado. Com antecipação da entrega em quase uma semana, 50 dos 200 leitos já estão funcionando. Mas assim que as vagas entraram no sistema, já foram preenchidas, incluindo 20 de UTI. Ao todo, o Rio deve receber 2.900 leitos em unidades temporárias do Estado, de municípios e do governo federal. A proposta inicial era colocar grande parte para funcionar a partir de quinta-feira, dia 30. Mas, aos poucos, os prazos vão sendo esticados. Nós tivemos 4 meses entre a China e a pandemia chegar no Brasil. A gente podia ter se preparado, mas esse tempo não foi ocupado devidamente. Eu penso que até houve planejamento, mas esse planejamento ele não saiu do papel. Mesmo sem todas as vagas ocupadas, a fila da UTI já passa de 300 pacientes. Na rede estadual, só um hospital ainda tem leitos de terapia intensiva para pacientes de Covid-19. Fica em Volta Redonda, no sul fluminense, a 120 quilômetros de distância. Sempre se brigou por vaga de CTI no Rio de Janeiro e no Brasil. O número de leitos disponíveis na rede pública é totalmente inadequado ao tamanho da população. Então, quando você é surpreendido por uma pandemia, ou seja, você estressa o sistema e já vem estressado, você tem um caos. E a fila também já chega à rede privada. Sem saber que o Hospital de Campanha da Lagoa Barra só recebe pacientes enviados pela Central de Regulação, Sandro veio na esperança de conseguir uma vaga para o irmão. Com o exame de coronavírus positivo, ele está internado em estado grave num hospital particular em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O médico falou que ele está precisando de CTI, estou até com o laudo dele aqui, né? Precisando de CTI com urgência e não está conseguindo. E a seguir, mulher cria máscara para o filho deficiente auditivo se comunicar durante a pandemia. A cada 11 minutos, um profissional da área de enfermagem procura ajuda psicológica em meio à pandemia do coronavírus. Os dados são do Conselho de Enfermagem, que abriu um canal de apoio para quem trabalha nos hospitais. Na linha de frente do combate ao coronavírus, profissionais que foram alçados a super-heróis, capazes de lidar com a vida de dezenas de pessoas por dia e tomar decisões tão importantes. Mas atrás das máscaras, ali estão apenas pessoas, como eu e você, que sentem medo, sofrem, choram. São muitos lutos que eles estão passando nesse momento, né? É o luto concreto, real, de vários pacientes morrendo. É uma luta, assim, de uma escolha, muitas vezes, né? Porque tem gente esperando leito, tem gente esperando respirador. Né? É o luto dessa perda da casa deles. O impacto desse luto é possível ver em números. A cada 11 minutos, desde o início da pandemia, um profissional da área de enfermagem procura por atendimento psicológico no Brasil. O Rio é o terceiro estado nesse ranking que mostra o impacto de uma guerra no psicológico de quem está na linha de frente. Eu tenho o privilégio de me isolar. Eu, quando fiquei sabendo que no hospital já estava tendo casos, eu tenho 2 filhos, então assim, eu tentei me isolar. Agora você usou uma palavra que me chamou a atenção, um privilégio de se isolar. Será que é um privilégio realmente? Nem tanto. Eu volta e meia eu me vejo chorosa, né? Porque eu vivo com os meus filhos, né? Sou eu, os meus filhos, minha mãe me ajuda, né? Com os meus filhos. Então, assim, às vezes eu me vejo para baixo, sem estar com eles. Então, assim, é muito difícil. Mas quem cuida da saúde mental não está preocupado apenas com o momento, mas também com o pós-pandemia. Afinal, muitos profissionais de saúde hoje estão trabalhando no limite, muitas vezes até no piloto automático. E é quando vem a calmaria e tudo passa, é que é possível ver os impactos da guerra psicológica que eles vivem. Algumas pessoas, elas começam a abrir sintomas de transtornos importantes, e aí a gente vê, assim, depressão, a gente vê transtornos de ansiedade de uma forma geral. É muito importante que esse profissional, ele saiba que ele não é super-herói e que, para que ele desempenhe a sua tarefa bem, ele precisa estar bem. E se você está nos assistindo e precisa de ajuda, o canal Enfermagem Solidária funciona 24 horas por dia. Basta entrar no site do Conselho que aparece aqui na tela e clicar no chat escrito Apoio em Saúde Mental.
E as máscaras usadas para a proteção contra o coronavírus têm atrapalhado a comunicação dos deficientes auditivos. Por isso, uma mãe criou uma especial para ajudar o filho e agora ela pensa em trocar as unidades por alimentos não perecíveis. Em meio ao cenário de pandemia da Covid-19, os quase 11 milhões de deficientes auditivos no Brasil vêm encontrando dificuldades para se comunicar. Como nem todos sabem falar em Libras, a leitura labial se torna fundamental para a comunicação. Mas agora, como muita gente passou a usar máscara, essa estratégia deixou de existir. Tem muita gente que usa leitura labial. Aí muita gente não consegue entender o que a pessoa está falando com a máquina. Com essa máquina fica mais fácil de entender. Vendo a dificuldade do filho Douglas, de 20 anos, que é deficiente auditivo, Dona Edna usou a criatividade para resolver esse problema. Ela criou uma máscara com um pequeno visor transparente na altura da boca para que seja possível visualizar o movimento dos lábios. Eu fiquei pensando nas outras mães na mesma situação que eu, que tem seus filhos com a deficiência e com a máscara tradicional, eles não teriam condições de ler os lábios das pessoas. Essa máscara é feita com materiais simples que a Dona Edna encontrou em casa, como, por exemplo, pedaços de tecidos como esse, que são feitos as máscaras tradicionais. Já o miolo é feito com copo plástico cortado. Depois ela costura tudo junto. Era para ser só um teste, mas a invenção deu certo. A criação da aposentada fez tanto sucesso que muitas pessoas estão querendo adquirir. Agora, ela pretende trocar as máscaras por alimentos. Olha, eu por enquanto não estou comercializando não, mas a ideia é eu começar a fazer e trocar a máscara por 1 quilo de alimento. Última parada e depois do intervalo a gente acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no Rio. E chegou a hora da previsão do tempo com a Desirê Brant da Somar Meteorologia. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Por enquanto, o ar seco ainda é quem comanda o tempo na região sudeste e impede a formação de nuvens de chuva. Pelo menos até o comecinho do mês de maio, dificilmente irá chover na maior parte da região. E isso inclui o Rio de Janeiro. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a quarta-feira pode começar com formação de nevoeiros, mas assim que o sol aparece, esses nevoeiros se dissipam e a temperatura sobe rápido. À tarde vai fazer 30 graus. E só tem previsão de mudanças de domingo para segunda-feira, com a passagem de uma frente fria pela costa. Paraty terá máxima de 28 graus nesta quarta, Cabo Frio também. E na região de Teresópolis, a quarta vai começar com 14 graus e à tarde vai fazer 22 graus. O Jornal do Rio termina aqui e você fica agora com as principais notícias do país e do mundo no Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá!